E aí, pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco sobre os reais motivos de algumas crises políticas. Dias desses, lendo um artigo do meu amigo Luiz Fernando Veríssimo, onde ele trata sobre questões relacionadas a um possível terrorismo nuclear do planeta, ele diz o seguinte no meio do seu texto: e o que isso tem a ver com o meu cafezinho? E ele chega à seguinte conclusão: é que a princípio nada, até a bomba explodir. Porque na hora que ela explodir, não vai ter mais cafezinho e nem o próprio Luiz Fernando Veríssimo. O mundo está passando hoje por uma crise numa região chamada Ucrânia, que até então parece que realmente não tem nada a ver com o nosso cafezinho aqui. Devido a uma enorme crise política e econômica, o governo ucraniano, que é apoiado pelos russos, acabou caindo numa revolta dita popular. Os americanos se alvoroçaram. O nosso amigo, o presidente Obama, levanta a bandeira da questão da liberdade, dizendo que é um direito do povo ucraniano escolher os seus mandatários. E se instala a crise. Vladimir Putin dizendo que tem que proteger os cidadãos russos de um possível ataque por parte de forças militares da Ucrânia. Mas no meio dessa poeira toda existem outras verdades. Uma das primeiras questões é a seguinte: ucranianos e russos pertencem mais ou menos a um mesmo grupo étnico, os eslavos. Estão muito próximos, inclusive com características culturais bastante similares. Várias regiões da Ucrânia, inclusive, falam o russo sem maiores problemas. Por outro lado, os Estados Unidos se colocam, intercedem no meio, numa invasão dos direitos das pessoas que estão lá, ou querendo criar uma boa intenção com relação às populações eslavas daquela região. Mas existe uma outra realidade por trás disso, que é a realidade econômica. Os russos produzem 30% do gás que abastece a Europa. E dos 7 gasodutos que os russos têm, 5 passam por dentro da Ucrânia. Quem controla a Ucrânia controla as válvulas dos gasodutos que abastecem a economia da Europa. Coisa que os americanos não conseguiam fazer desde a época da Segunda Guerra Mundial. Chegou a hora dos americanos tentarem controlar as válvulas, porque em 2006 os ucranianos, simplesmente por uma crise econômica que acontecia na época naquela região do mundo, fecharam as válvulas. Não podemos ser ingênuos em acreditar que o mundo é cheio de boas intenções. Era o que tinha para ser dito e assim foi.